Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo a gravação, né? Mas sejam bem-vindos ao grupo de estudo do livro A Mente Vencendo o Humor. E nós estamos no capítulo 11. Deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar a tela. Estamos falando sobre o capítulo 11, pressupostos subjacentes e experimentos comportamentais. Pressupostos subjacentes aqui a gente considera na TCC como sendo as crenças intermediárias, tá bom? Aqui ele coloca pressupostos subjacentes para ficar mais fácil, porque é um livro voltado para os clientes, não é um livro para o profissional. Então, pressuposto subjacente seria as crenças intermediárias. E aí, gente, lembrando que esse é o capítulo 11, nosso encontro número 7, se não me engano, e a gente, em todas as aulas, tá? Eu estou compartilhando a senha para a palavra-chave para servir para quem for pedir o certificado no final do livro, tá bom? É preciso estar lá no grupo de estudo, então, se você ainda não entrou lá, eu não sei se vai dar tempo, porque já teve bastante aulas até aqui, mas é preciso, no final do livro, eu vou mandar um link, e aí é preciso preencher com todas as senhas, tá bom? Então, o capítulo 11, pressupostos subjacentes e experimentos comportamentais. Aqui ele vai trazer alguns nomes diferentes, mas a gente continua com os nossos 4 clientes, Márcia, Marisa, Vitor e Paulo, tá bom? Ele vai trazer aqui outras pessoas somente para a gente conseguir compreender melhor o que o autor está trazendo aqui, os autores, né, a respeito dos pressupostos subjacentes, experimentos comportamentais, mas aqui é só para ficar de fácil entendimento, e a gente continua com aqueles 4 clientes, nossos clientes, que a gente está acompanhando aqui desde o primeiro capítulo. Suzana e Tito estavam casados há 1 ano e estavam muito apaixonados. Mas, apesar da afeição que eles tinham pelo outro, havia muita tensão entre eles e frequentemente discutiam quando estavam se arrumando para ir a festas. Tito estava sempre pronto 10 minutos antes da hora de saírem de casa e se postava junto à porta, batendo o pé com impaciência. A cada intervalo de tempo, mandava uma mensagem de texto para Susana, perguntando se ela sabia que horas eram e lembrando que estava na hora de sair. Susana ficava incomodada e frustrada com os lembretes de Tito e não conseguia entender por que ele sempre tinha tanta pressa. Nos capítulos 6 a 9, lembrando, a gente aprendeu a fazer o registro de pensamento, né, o RPD, que é o registro de pensamento disfuncional, para testar os pensamentos automáticos. Além dos pensamentos automáticos, cada um de nós temos crenças situadas silenciosamente abaixo da superfície. Lembrando do iceberg, né, a gente tem aqui somente aquilo que é de mais fácil acesso, que poderia a gente falar, talvez, que são os pensamentos automáticos, e por baixo aqui da superfície, por isso que ele fala subjacente, abaixo, estão as crenças intermediárias, mais abaixo estão as crenças nucleares. As crenças nucleares nós vamos falar no capítulo 12, semana que vem. Até tinha colocado para falar de crenças nucleares de 2 vezes, mas eu vou ver se eu consigo deixar de uma maneira bem resumida e mais clara, para ficar em um capítulo só, mas aí depois eu vejo na próxima aula como que a gente vai render. Mas tem os pensamentos, crenças intermediárias, que é essas crenças que a gente vai estar falando, e semana que vem, mais profundo, mais arraigado, mais enraizado estão as crenças nucleares, tá bom? Então, com frequência, nós não estamos conscientes desses pensamentos, mas eles também têm forte influência sobre o nosso estado de humor, comportamento e reações físicas. Como esses pensamentos geralmente operam em um nível abaixo da consciência, lembrando que, para TCC, consciente, tudo que está na minha consciência agora, abaixo da minha consciência, que não está na minha consciência. Então, inconsciente. Lembrando que é só termos que a TCC traz do consciente e o que é inconsciente. Consciente, tudo que eu estou pensando no momento, inconsciente, tudo que não está na minha consciência no momento. Então, eles operam em um nível abaixo da nossa consciência. Costumamos denominá-los de pressupostos subjacentes. Pressupostos subjacentes são regras segundo as quais vivemos. Cada um de nós tem centenas de pressupostos subjacentes e cada um pode ser expresso como uma afirmação. Se tal coisa, então tal coisa, tá? São regras. Se eu faço tal coisa, automaticamente, então eu tenho uma consequência. Por isso que ele vem falar sobre regra, tá? Se acontece, então, consequência, regra.
as crenças intermediárias, né, os pressupostos subjacentes, podem, se não tratados, virar depois. Eles não se transformam, mas pode gerar consequências, né? Nessas consequências, a gente vem as crenças nucleares de semana que vem, e aí vai ficar mais fácil a gente entender. E só uma introduçãozinha aqui. Por que Tito continuava? Então, a gente entrando aqui no capítulo, né? Por que Tito ficava ao lado da porta e mandava lembretes para Susana quando ele podia ver que isso incomodava? Eles já estavam casados há um ano, isso era sempre um problema. Por que ele continuava insistindo, mandando esses recadinhos, as mensagens para ela? E, baseando também, comparando essa questão, né? Susana já sabia que ele era pontual, por que ela esperava tanto para começar a se arrumar? Por que ela fazia isso para irritar Tito? Porque os pressupostos dele vai nos ajudar aqui a entender isso. Então, Tito, ele cresceu em uma família que valorizava a pontualidade e operava segundo a regra de que um convite para uma festa ou uma reunião às 7 horas significava que esperava que os convidados chegassem às 7 horas. Na família de Tito, chegar depois das 7 horas era um sinal de desrespeito. Portanto, ele tinha um pressuposto subjacente. Se não chegar na hora, então isso será um desrespeito e os outros ficarão incomodados conosco. No entanto, né, já a Susana, na família dela, a hora de início de uma festa era vista apenas como uma sugestão. Ninguém esperava estar lá na hora de começar. Na verdade, a sua família chegar na hora determinada para o início era inesperado e seria uma pressão sobre os anfitriões, os quais provavelmente ainda estariam se preparando. Então, o pressuposto dela era: se chego na hora, isso irá pressionar os anfitriões. Então, se eu chego na hora, então estou pressionando os anfitriões. Olha só. De casamento, a gente vê muito isso, né? Duas pessoas completamente diferentes. Eu tinha um professor casado, muito bem casado, por sinal, ele falava que ele era muito bem casado, comportamental, né, behaviorista, e ele falava assim: casamento é a maior loucura do ser humano. Duas pessoas completamente diferentes que decidem viver junto. E Tito e Susana são um exemplo. Imagina o tanto de briga. Era um casal que estava completamente apaixonado. Em apenas um ano, eles já tinham vários problemas, porque um era super pontual e o outro completamente. As crenças dos dois, as regras pelas quais os dois viviam, eram completamente opostas uma da outra. A identificação dos nossos pressupostos subjacentes possibilita a compreensão das raízes de nossos comportamentos e pensamentos automáticos. Então, quando a gente começa a entender o porquê que algo irrita tanto uma pessoa e algo irrita tanto a outra, a gente começa a compreender o comportamento, né? A Suzane não entendia por que o Tito ficava na porta mandando mensagem o tempo inteiro para ela. Ela não entendia esse comportamento. Se ela buscasse compreender as razões, aí ela entenderia esse comportamento. Do mesmo jeito, Tito não entendia por que Suzana não consegue se arrumar. Né, a falta do diálogo, talvez ali no relacionamento dos dois, mas ele não conseguia entender o porquê ela não conseguia ficar prontamente, né, ficar pronta ali pontualmente no horário. A identificação dos nossos pressupostos nos dá a oportunidade de avaliar se eles são úteis ou inúteis e a chance de encarar a possibilidade da construção de novos que possam funcionar de modo mais adequado. Tem alguns que podem ser úteis, algumas crenças que podem ser úteis, mas quando a gente está falando de disfuncional, né, aquilo que traz o nosso cliente ao atendimento clínico, né, ao atendimento na clínica, vem nos procurar para a terapia, nós estamos falando sempre do modo disfuncional, de algo que não está ali operando da maneira mais esperada, de maneira mais adequada. Então, por isso que a gente precisa avaliar. Geralmente são crenças inúteis porque está atrapalhando, está causando uma disfuncionalidade na vida daquela pessoa. Por isso ele procurou terapia. Ao contrário dos pensamentos automáticos, os pressupostos subjacentes operam em muitas situações, guiando as ações e os estados de humor. Imagina que você está em uma grande reunião de família. Gente, pensamento automático, eu tenho ele aqui, né? Mas em cada ocasião, meu pensamento automático ele é diferente. E ele pode sim estar relacionado a uma crença intermediária, tá bom? E aí a gente tem que avaliar. Nem todo pensamento automático tá, porque nem todos os pensamentos automáticos são disfuncionais. Então, ele pode estar, geralmente ele vai estar
relacionada a uma crença intermediária ou a uma crença nuclear. E aí a gente tem que fazer toda uma avaliação, investigar para entender isso melhor. As crenças intermediárias, né, que são esses pressupostos subjacentes, eles já estão aqui, como é uma regra, encaixa para qualquer evento, qualquer situação tem essa questão. Por exemplo, no caso de Tito e Suzane, se fosse um casamento, ele teria a mesma regra de chegar no horário em ponto e ela atrasada. Se for num aniversário, num jantar, independente da ocasião, os dois vão seguir sempre pela mesma regra. Daqui 5 anos, não tratados, os dois vão seguir sempre na mesma regra, tá? Um dos primos, aqui é uma reunião de família, né? Voltando ao exemplo. Um dos primos anda pela sala conversando com todo mundo. O outro primo permanece sentado em um canto, em silêncio, conversando apenas com aqueles que se aproximam e puxam conversa. O que provoca comportamentos tão diferentes? Será mais fácil perambular entre as pessoas e conversar livremente se você tiver pressupostos subjacentes como: se eu conversar com as pessoas, então vou me divertir mais, porque quando conheço pessoas, elas geralmente gostam de mim. Ou então, se todos aqui fazem parte da família, então temos muito o que conversar e vamos gostar da companhia um dos outros. Todavia, olha só como que na mesma família, cada um tem a seu pressuposto subjacente individual também. Todavia, o primo mais quieto, ele tem pressupostos subjacentes como: se eu começar uma conversa, então eu arrisco dizer algo errado. Portanto, é melhor eu esperar até que alguém se aproxime de mim. Ou ele pode pensar: se alguém for idoso como eu, então os membros mais jovens da família devem se aproximar e começar uma conversa comigo para demonstrar respeito. Observem que muitos são os pressupostos subjacentes diferentes para explicar o mesmo comportamento. Então, ele deu 2 situações, uma reunião de família, 2 comportamentos diferentes, e em cada comportamento ele deu 2 pressupostos subjacentes que pode fazer a diferença ali, tá bom? Observe, é impossível saber quais são os pressupostos simplesmente observando o comportamento. Então, não é porque tal pessoa está andando para um lado para o outro que ele pensa isso. Talvez não, talvez o pensamento dele está completamente diferente. Lembrando do caso de Vitor e a sua esposa, agora me fugiu o nome da esposa, Júlia, né? O caso de Vitor e Júlia. Júlia teve uma expressão, um comportamento, Vitor interpretou o comportamento de ela não se importa comigo, né? Teve aquele pensamento automático. Ali ele poderia achar que o comportamento dela, a crença intermediária dela, poderia ser uma, sendo que, na verdade, todo o comportamento dela foi decorrente a um pensamento, a uma lembrança, né? A lembrar que o aniversário da irmã estava chegando. Então, olha só, apenas pelo comportamento da pessoa, eu não consigo identificar nada. É necessário ali uma investigação, questionar, entender mais, e a gente vai aprender, tá? Nos experimentos comportamentais, como fazer isso. Felizmente, mesmo que em geral operem abaixo da superfície, os pressupostos subjacentes são fáceis de identificar. Por exemplo, a gente lembra que ser fácil, ser sim, aqui ele está falando fácil mesmo. Realmente não é tão difícil assim, não. Mas por ser uma coisa mais simples de entender, às vezes a gente acha que é algo muito difícil, muito fácil de fazer. E às vezes, por ser mais difícil de entender, a gente acha que é difícil de fazer. Nesse caso, as crenças um pouquinho confundem a gente, dá um certo nó na cabeça. Aqui a gente está falando de crenças intermediárias. Não são tão difíceis, são fáceis de identificar. Embora a gente às vezes cause um nó na cabeça e a gente não consegue ter uma dificuldade, talvez, de entender o que seria as crenças intermediárias. Mas a gente vai caminhando aqui junto, né, durante o livro, e vai ficando fácil. Se ficar difícil para você entender, vocês deixam no comentário, gente, manda lá no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, e a gente vai discutindo para ficar algo mais fácil, de mais fácil compreensão. Porque se vocês não dizem se está fácil ou se está difícil, eu vou compreender, vou entender que está fácil e vou continuar seguindo sem explicar para vocês, tá bom? Então, se ficar difícil de entender, tá? Não entendi. Tem como você explicar melhor? A gente faz depois um novo grupo, uma live, marca uma reunião lá no Meet, a gente explica melhor, tá bom? Então, por exemplo, se você está arrumando a casa, então provavelmente você tem um pressuposto subjacente que você pode compreender ao colocar o seu comportamento na parte se da frase. Por exemplo,
olha como que é fácil. Se eu mantiver todas as peças da minha casa arrumada, então não é simplesmente eu acredito que eu preciso arrumar a minha casa por algum motivo. Então, se eu manter a minha casa arrumada, então aí que a gente começa a entender o que são as crenças. Olha como que é fácil identificar. E aí ele vai dar os exemplos depois que a gente consegue. Aí uma pessoa pode falar: se eu manter minha casa arrumada, então a minha casa vai parecer aconchegante se alguns amigos derem uma passada para conversar. Ou se eu manter minha casa arrumada, então vou relaxar e poderei encontrar as coisas quando eu precisar. Duas coisas diferentes. Uma está preocupando em receber visitas, a outra está preocupando em descansar e relaxar. Provavelmente a que está querendo descansar e relaxar não quer nem receber visita. Então, são duas atitudes semelhantes, limpar a casa, com dois pressupostos subjacentes completamente diferentes um do outro. Então, igualmente, se você sempre reage com tristeza ao ficar sozinho em casa no sábado à noite, esse é um sinal de que o pressuposto subjacente está operando como pano de fundo. Olha que interessante. A primeira coisa que a gente identifica é o estado de humor, assim como nos pensamentos automáticos. O que está acontecendo comigo? O que eu estou pensando nesse momento? É sábado à noite e eu estou triste, eu não sei o porquê, eu simplesmente estou triste. E aí a gente começa a buscar o que a pessoa está presumindo. Se é sábado à noite, então eu deveria estar fazendo alguma coisa divertida. E aí ela continua, né? Ou se é sábado à noite, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, cada pessoa tem sua crença subjacente relacionada com aquele pensamento automático. Então, a pessoa ficou triste. Identifica, ela está triste por quê? Qual que é o pensamento automático? Aí, a primeira frase, às vezes, é um pensamento automático. Eu estou triste porque eu não me sinto... fulano não me ama, né? Questão do Vitor. Ele não me ama. Se Júlia não me ama, então tal coisa. Aí a gente vai na crença intermediária, tá bom? Os pressupostos subjacentes são, algumas vezes, o nível mais importante do pensamento a ser identificado. Olha só, então, primeiro eu vou identificar o meu estado de humor, depois eu vou no pensamento. E aí a gente vai no pressuposto. Então, quando nós estamos muito ansiosos, muito dos nossos pensamentos quentes, lembrem, pensamentos quentes são pensamentos automáticos disfuncionais. Quente é aquele que está faz mais sentido ali para me deixar com aquele estado de humor tão forte. Então, quando estamos ansiosos, a gente tem que pensar se, então, como se eu conversar, então vou passar por todo. Se meu coração acelerar, então significa que estou tendo um ataque cardíaco. Em nossos relacionamentos ocorrem muitos mal entendidos, porque cada pessoa tem pressuposto subjacente diferente. E às vezes a gente tende a achar que aquela pessoa que está relacionando com a gente tem que ter o mesmo pensamento, a mesma crença, o mesmo pressuposto. E não, cada pessoa ela é única. Por exemplo, um dos parceiros pode pressupor: se você gosta de mim, então irá saber o que eu quero sem que eu precise falar, né? Mas o outro pode pressupor: se você quer algo, então você tem que ser. Um acha que você tem que ler a mente dele, né? Se você gosta de mim, você adivinha o que eu gosto. E o outro fala: não, se você gosta de mim, você me pergunta. Comportamentos também que levamos até extremos, por exemplo, como abuso de álcool ou drogas, comer em excesso, até mesmo perfeccionismo, são frequentemente estimulados por pressupostos subjacentes. Se eu beber, então vou ficar mais sociável. Se eu tiver um dia mais fácil, então eu mereço comer uma sobremesa enorme. Ou se algo não for perfeito, então não terá valor. Então a gente precisa pesquisar esse pensamento. Teve estado de humor, teve o pensamento automático, eu começo a questionar isso. Se tal coisa, então tal coisa, aí a gente tem uma crença intermediária ou um pressuposto subjacente, tá bom? Aqui lembrando, o livro A Mente Vencendo o Humor foi escrita para os clientes, ela não foi escrita para profissionais da área. Né? Profissionais para a área, a gente tem a outra versão, que depois a gente vai fazer um trabalho com ele também, para compreender melhor, para a gente ajudar melhor. Mas esse livro ele tem uma linguagem muito mais clara, porque o objetivo dele é levar isso para os nossos clientes. Gente, se não ficar claro, eu já falei, deixa no comentário, para a gente poder esclarecer, para a gente poder falar melhor a respeito. Porque se vocês não deixam comentário, se vocês não falam nada,
eu começo a pressupor que vocês estão entendendo. Então, se vocês não falam nada, então eu acredito que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, tá? Portanto, vou continuar seguindo do jeito que eu estou seguindo. Então, eu preciso aí de um feedback de vocês, assim como nós precisamos do feedback dos nossos clientes em terapia. Ó, os pressupostos subjacentes podem ser identificados e testados também, assim como os pensamentos. E aqui a gente vai aprender a como testar se o pressuposto ele é verdadeiro ou não. Né? Nos pensamentos, a gente usa o RPD, e aí a gente faz as hipóteses que apoiam e as hipóteses que não apoiam os nossos pensamentos automáticos. E aqui a gente vai fazer uma série de experimentos comportamentais para verificar se essa regra faz sentido, se então se ela acontece ou não. E voltando na Márcia, lembrem que Márcia é a nossa cliente que ganhou uma promoção e ela estava disposta a não aceitar a promoção porque a promoção de trabalho dela envolvia viajar muito de avião e ela tinha ataques de pânico ao andar de avião. Então, Márcia, não há nada a temer a não ser o próprio medo. Como você pode lembrar, quando o coração de Márcia começou a acelerar, ela entrou em pânico porque achou que estava tendo um ataque cardíaco. Quando completou o RPD, o pensamento alternativo de Márcia, com base nas evidências que ela reuniu, era que ataque cardíaco e a transpiração eram causados por ansiedade e não por um ataque cardíaco. Embora suas experiências apoiassem essa nova ideia, Márcia não acreditava completamente na nova explicação para os seus sintomas. Enquanto estava sentada no consultório do terapeuta, estava convencida de que suas alterações corporais eram ansiedade. Mas, em meio a um ataque de pânico fora do consultório, ela ainda acreditava que estava morrendo devido a um ataque cardíaco, quando seu coração acelerava e ela começava a transpirar. Simplesmente usar o RPD não era suficiente. Então, Márcia fazia o RPD. E ela conseguiu ali criar pensamentos alternativos. Porém, enquanto ela saía do consultório do terapeuta, ela continuava tendo os ataques. E ela continuava achando assim, estou morrendo e eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco. Então, não foi suficiente preencher o RPD. Nesse caso, a gente precisa começar a investigar, porque aí a gente começa a ver que tem uma crença intermediária, não é simplesmente um pensamento alternativo, tá? Não é somente um pensamento automático. Quando temos problema em acreditar em um pensamento alternativo, mesmo que as evidências apoiem, é provável que o pensamento quente seja estimulado por um pressuposto subjacente. No caso da Márcia, ela tinha, se seu coração está acelerado e você está transpirando, então você está tendo um ataque cardíaco. Para testar o novo pressuposto, ela começou, aí ela foi, né, não sei se vocês lembram, a gente falou, ela foi no cardiologista, ela viu que o coração dela estava perfeito e que ela não estava tendo ataque cardíaco, o coração dela era super saudável. Então, eles criaram ali, junto com o terapeuta, ela não criou sozinha. Com o tempo, os nossos clientes aprendem a fazer isso sozinho, mas inicialmente é feito no consultório para que ela aplique ali fora dele. Então, mesmo que se o meu coração acelerar, então não vou estar em perigo. Mas seu terapeuta planejaram uma série de experimentos comportamentais. Primeiro, fizeram uma variedade de experimentos nos quais ela aumentava o seu batimento cardíaco e sua transpiração. Ela fez aqui, agora me fugiu o nome, né, do experimento, mas ela começou a aumentar a sua respiração e fazer rapidamente, respirar rapidamente, recordando como que era um ataque de pânico. E aí ela conseguiu criar todos os sintomas. Então, passar a moto aqui. Ela conseguiu criar todos os sintomas que apavoravam. Eles fizeram isso inúmeras vezes e discutiam suas experiências. Quando ela examinou o resumo escrito dos experimentos comportamentais feitos no consultório, ela percebeu que, mesmo quando o batimento cardíaco era muito alto durante vários minutos, ela retornava ao estado normal. Isso aumentou a confiança. Então, falando que a Márcia, antes de fazer isso, gente, agora fugiu o nome. Nossa, eu estava com o nome na ponta da língua e fugiu o nome. Mas, independente disso, a Márcia fez outro exame físico antes de começar esses experimentos. Então, ela, antes de fazer qualquer coisa, ela foi no médico para confirmar se realmente ela. Se alguém lembrar, a gente anota aí no comentário, né, o nome
do exercício, que agora fugiu completamente. Gente, o nome tá na ponta da língua, que horror. Então, antes de fazer isso, Márcia, ela foi no médico para confirmar se eu posso fazer isso mesmo, meu coração realmente está bom. Então, ela fez outro exame físico que comprovava. O médico dela confirmou, olha, não tem nenhum problema no coração, tá seguro você fazer isso. Eu, particularmente, tá, Miris, eu não gosto de fazer isso. Hiperventilação. Hiperventilação, lembrei do nome. Eu, particularmente, não gosto de fazer hiperventilação, mas talvez porque eu não aprendi de fazer de maneira correta, não sei. Então, eu, particularmente, não gosto de fazer porque eu não tenho controle em fazer a hiperventilação, tá? Mas se você se sente seguro, confiante de fazer, eu aconselho fazer igual o caso do terapeuta aqui com a Márcia, leva no cardiologista, né, encaminha no cardiologista, vê se realmente o coração tá legal, pede para fazer uma bateria de exame, tudo, para confirmar que aquilo é o ataque de pânico, o coração dela está perfeito, do seu cliente está perfeito. Teve resultado? Faça o exercício de hiperventilação, assim como o terapeuta fez com a Márcia, tá? Me encorajou. E aqui está o da Márcia. Pressuposto testado. Se meu coração acelerar e eu transpirar, então não é perigoso. Provavelmente é causado pela respiração rápida, ansiedade ou outros fatores. Então, o experimento, ela fez no consultório do meu terapeuta, aumentou o nível cardíaco. A previsão, quando eu parar de respirar, o batimento cardíaco vai diminuir. Possível esse problema, eu posso acreditar que eu estou tendo um ataque cardíaco e eu vou ficar muito apavorada. Como que eu resolvo esse problema? Eu vou dizer isso para o terapeuta, que eu estou tendo ali um ataque cardíaco, e ele vai me ajudar a controlar. E aí, qual foi o resultado? Após fazer a hiperventilação, meu batimento cardíaco aumentou muito, né, logo depois, mas voltou normal cerca de 10 minutos depois. O que eu aprendi? Aí ela colocou, meu coração pode acelerar, e isso não ser perigoso ou causar ataque cardíaco. E aí ela fez de novo outro experimento, que é imaginar entrando. Então, ela fez também um exercício de imaginação e ela fez toda aqui a previsão, possível problema e estratégias para solucionar o problema. E após fazer isso, primeiro ela preenche. Qual vai ser o experimento que você vai fazer? Qual que é a previsão? O que você espera fazer acontecer desse experimento? Qual é o possível problema que pode ter? Como que a gente soluciona esse problema? Faz o exercício, tá? Faz o experimento. Após isso, a gente preenche qual foi o resultado e o que a gente aprendeu com isso. Mesmo depois, aqui, você vai colocar o pressuposto testado, né? Na primeira linha, pressuposto testado. O que ela acredita? Você não vai colocar qual é o pressuposto antigo. O pressuposto antigo é, se meu coração acelera, então estou tendo um ataque cardíaco. Não, você vai colocar já o novo. E esse pressuposto novo, você vai entrar em um acordo com o seu cliente para achar ele, para ver se ele faz sentido para o cliente ou se não faz. Não é a gente que vai criar esse pressuposto, porque às vezes você cria o pressuposto e o seu cliente, ele não acredita nesse pressuposto. Então, não está adiantando de nada. Então, mesmo depois que a ansiedade se tornou menos frequente, Márcia continuou a realizar os experimentos para fortalecer a crença de que os sintomas não eram perigosos, apenas se comportaram. Então, mesmo que a ansiedade diminua, né, os sintomas negativos ali diminua, é preciso continuar os experimentos para confirmar essa nova crença intermediária que essa pessoa está tendo, que o seu cliente está tendo. E aí, aqui ele está colocando para a gente fazer. Primeiro, escreva o pressuposto que está testando, faça as previsões, né, o que vai acontecer quando eu fizer isso, esse experimento. Divida os experimentos em pequenas etapas, porque às vezes é muita coisa, então faça assim, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. No caso, a Márcia, primeiro ela fez a respiração rápida, depois ela fez a questão da imaginação, né? Ela fez ali a imaginação. Então, primeiro um pequeno passo, depois você vai fazendo outro. Realize vários experimentos, então não é somente um, ok, eu aceito. Faça outros para confirmar, mas eu fiz um e funcionou. Perfeito, faça um outro para reforçar mesmo o resultado que você teve. Solucione o problema, não desista, então continue fazendo. Ah, mas eu fiz um e não deu certo, faça outro. Ah, mas eu fiz outro e não deu certo, continue fazendo até dar certo, né? Márcia fez um, teve um resultado legal, mas ela continuou fazendo.
e escreva os seus experimentos e resultados. E é muito interessante que Márcia, né, olha, ela conseguiu enfrentar o primeiro voo com sucesso. Para ela, sucesso não significava não ter ansiedade, mas saber o que fazer quando estava ansiosa. Ela não queria eliminar 100% a ansiedade, ela queria se sentir confortável. E Márcia, quando ela vai andar de avião, ela pensa o seguinte: eu já fiz o experimento lá no consultório, eu fiz a hiperventilação, fiz a imaginação, me imaginei andando lá com o meu terapeuta de avião, fiz tudo, todo o ataque de pânico, e eu consegui resolver lá com o meu terapeuta. Mas uma coisa que a gente tem que ser sincero com os nossos clientes é, durante a terapia é muito fácil, muito bonito, porque elas estão acompanhadas da gente. Fora dali é que o bicho pega. E no caso da Márcia, quando ela foi andar ali de avião, sozinha, ela teve o ataque de pânico e ela se surpreendeu ao ter o ataque. Ela achou que não ia ter. Porém, ela conseguiu lidar com o ataque, focando em outras coisas, pensando em outras coisas que ela tinha que fazer. Então, ela conseguiu controlar. Por isso que ele vem falar aqui. Sucesso não é não ter ansiedade. Para a Márcia, talvez para outra pessoa seja não ter nenhum ataque de pânico, mas para ela não era. Mas se vier um ataque de pânico, eu sei como eu vou fazer, eu sei como controlar. Tá bom? Então, lembre-se, cada pessoa, ela é única, cada pessoa, ela tem o seu objetivo, cada pessoa tem a sua, aquilo que é sucesso para você. Meu negócio tá caindo aqui. Meu negócio tá caindo. Então, cada pessoa tem aquilo. Então, respeite a subjetividade do cliente, tá? O que você quer durante a terapia é que ele se sinta bem. Mas para ele, o que é se sentir bem? Porque às vezes para o nosso cliente não é a mesma coisa que para a gente, tá bom? Como identificar pressupostos subjacentes? Muito embora os pressupostos estejam abaixo da superfície, são fáceis de identificar se você souber procurá-los. Uma vez que guiam os nossos comportamentos e reações emocionais, sabemos que os pressupostos subjacentes estão ativos quando queremos mudar um comportamento, mas achamos muito difícil fazê-lo quando estamos evitando algo ou quando temos fortes reações emocionais. Para identificar seus pressupostos subjacentes nessa circunstância, coloque o comportamento ou situação que desencadeia sua reação em uma frase que inicia se, seguido de então, e deixe sua mente completar. Ó, por exemplo, Rita. Não consigo dar início ao meu plano de exercício. Então, se eu fizer exercício para perder peso, então, aí ela completa. Então, vou recuperar tudo de novo. Ou se eu não fizer exercício para perder peso, então aí ela completa. Não vou ter que levantar tão cedo pela manhã. Eduardo, preciso ser perfeito. Então, se ele tem esse pensamento, eu preciso ser perfeito, ele se cobra porque ele quer ser perfeito, igual o caso do Vitor. E a gente começa a procurar qual é a crença intermediária. Tá, se você não entrega, né? Se você não for perfeito, o que acontece? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que entregar o meu projeto antes que ele esteja perfeito. Se eu entregar meu projeto antes que ele esteja perfeito, o que acontece? Então eu serei criticado, meu gerente nunca vai me considerar para promoção. No caso da Keila, que tem vergonha porque ela não é empregada. Então, se os outros souberem que eu estou desempregada e solteira, então, e aí a pessoa completa com a sua crença intermediária. Você, na verdade, não tem como saber apenas observando o comportamento ou as reações. É preciso que a gente questione isso. E aqui ele traz o exercício para a gente fazer. Gente, é muito importante a gente fazer esses exercícios, tá? Eu acho que ajuda bastante. Deixa eu passar a palavra-chave, porque estou indo, acho que até bem rápido na questão de passar esse conteúdo, né, do livro, da forma que eu estou fazendo. Se tiver ficando ruim, gente, eu comecei a fazer aqui pelo YouTube e disponibilizar a gravação, porque o pessoal não estava aparecendo, né? Eu estava aguardando vocês, não estava aparecendo lá na sala do Meet. Então, eu acho que fica algo assim, a gente estava empurrando muito e faltando muita aula e atrasando. Então, palavra-chave da semana, 0307 TCC11. Aí eu resolvi fazer aqui no grupo, no YouTube, disponibilizar aqui pelo YouTube, para ficar mais fácil e do mesmo jeito, não mudou nada, junto às palavras-chave para vocês garantirem aí
o certificado no final, lembrando que o certificado é 100% gratuito para quem for pedir, tem que estar lá no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. Vou compartilhar lá o link para preencher. Tem pessoas que não estão assistindo a aula, né, não vão ouvir eu falar isso, infelizmente, não vão conseguir certificado no final. No final, eu compartilho de novo a palavra-chave. Gente, se ficar confuso, se estiver ficando ruim, se não estiver fazendo sentido para vocês, deixa no comentário. Porque vocês deixando no comentário, eu consigo entender onde está sendo a dificuldade. Ou deixa lá no grupo do Telegram, né? Se você está assistindo somente pelo YouTube, deixa no comentário. Que aí a gente vai conseguindo, eu posso adaptar a aula depois para ficar de um jeito mais fácil de vocês compreenderem. Né? O que eu falo aqui não é verdade absoluta. Eu estou trazendo de acordo com as minhas experiências, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com os meus estudos, mas tem pessoas que têm mais experiências, tem pessoas que conhecem outras maneiras, outras abordagens. Então, assim, deixa no comentário, Tamires, não tá legal, não estou entendendo, ou não concordo com o que você disse, e a gente vai entrar aí num acordo, chegar numa conclusão junto para facilitar, né? Eu sou facilitadora, mas vocês estão aqui também para aprender comigo e eu para aprender com vocês, tá bom? Então, voltando aqui, e aí o autor nos traz 3 experimentos. No experimento 1, quando o então sempre acompanha-se. Miguel sentia muita ansiedade em situações sociais. Quando estava em reuniões de trabalho, evitava o contato visual. Gente, vocês podem deixar no comentário ao vivo também, que eu vou estar aqui acompanhando, né? Não vou responder no vídeo, mas eu respondo nos comentários aí, toda dúvida que estiver surgindo referente ao que eu estou falando, tá bom? Então, voltando aqui no Miguel. Quando ele estava em reuniões de trabalho, ele evitava contato visual na esperança de que seu supervisor não chamasse para falar. Em festas, queria conhecer outras pessoas, mas ele se sentia muito tímido e ficava afastado porque temia parecer tolo. Ele identificou seus pressupostos subjacentes como sendo o seguinte: gente, aqui nós estamos dando exemplo de pessoas que estão em terapias, tá bom? Então, eles estão em terapias, estão fazendo isso com os seus terapeutas, com os seus psicólogos. Se você está tendo acesso ao grupo de estudo, se você está tendo acesso ao livro, provavelmente vai conseguir fazer essa identificação. Mas não é tão simples assim. Aqui, às vezes, o cliente ele vai precisar de 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele vai precisar talvez de várias sessões para conseguir chegar nessa parte. Até porque são vários conceitos que a gente tem que trabalhar ali com o nosso cliente para ele conseguir aprender e aplicar no seu dia a dia. Então, se eu disser alguma coisa, então vou parecer tolo e as pessoas vão rir de mim ou vão dizer algo negativo. Se eu falar com alguma pessoa nova, então ela vai me achar entediante. Olha as crenças intermediárias aqui, os pressupostos subjacentes que o Miguel trouxe. Miguel, ele decidiu realizar alguns experimentos para testar se isso realmente era verdade, se as pessoas vão rir dele. Em vez de evitar, então, ele foi, no final de semana, conversar com... Ele foi numa loja, né? E aí ele começou a conversar sobre os planos com os vendedores. Em vez de evitar o contato visual, ele decidiu olhar diretamente para cada vendedor, a fim de observar se realmente eles estavam rindo dele ou, de alguma forma, julgando negativamente. Miguel previu que pelo menos 2 dos vendedores zombariam dele ou diriam algo negativo. Então, Miguel, ele foi conversar com 3 vendedores e ele achou que pelo menos 2 iam rir dele. E ele vai mostrar aqui, ó, experimento, conversar sobre os meus planos para o final de semana com 3 vendedores. E o pressuposto novo dele é, se eu disser alguma coisa, então vou parecer... Esse é o pressuposto testado, perdão. Ele não colocou o novo. Se eu disser alguma coisa, então vão parecer tolo e as pessoas vão rir de mim ou vão dizer algo negativo. Então, ele se propôs a conversar com 3 vendedores sobre o plano dele. A previsão, vou parecer tolo e pelo menos 2 vão rir de mim, vão zombar de mim. Possível problema, vou me sentir muito nervoso e vou evitar fazer isso de novo. Qual a estratégia para resolver se acontecer esse problema? Me lembrar que é importante testar o pressuposto. Não tem problema se eu ficar nervoso e isso vai terminar em poucos minutos. Qual foi? Aí fez o teste.
Qual o resultado? Primeiro, o vendedor sorriu e contou também os seus planos no final de semana. Então, o primeiro gostou. Segundo, o vendedor pareceu ouvir, mas não disse muita coisa. O terceiro vendedor brincou comigo, mas não pareceu que estava rindo de mim. Ele estava sendo amigável. Então, o que eu aprendi? Que mesmo eu estando nervoso, não aconteceu qualquer coisa que apoiasse minha previsão de que eu ia ser tolo. Nenhum dos vendedores riu de mim e dois vendedores pareceram gostar de conversar comigo. Então, olha só, quando ele testou, e aí ele criou um pressuposto alternativo. Se eu converso com as pessoas, algumas vezes elas se mostram genuinamente interessadas e não parecem estar me criticando. Ele colocou à prova aquilo que ele achava ser verdade. E ao fazer isso, ele percebeu, não, eu posso realmente, eles podem rir de mim, né? Pode ser verdade, porque às vezes acontece. Ah, se eu conversar, as pessoas vão rir de mim. E ok, as pessoas realmente podem rir dele. Mas ele começou a observar que não, nem sempre vão rir de mim. Então já modifica um pouco aqui. No experimento 2, observar outras pessoas e ver se essa regra também se aplica. Aqui é Cláudia, mamãe solteira que trabalhava como garçonete. Ela impunha padrões perfeccionistas a si mesma e à filha. Ela exigia que a menina tirasse as melhores notas, limpava a casa todos os dias para deixá-la impecável, certificava-se de que a filha também estivesse perfeitamente arrumada sempre. Corria o tempo todo durante o dia no trabalho para garantir que todos os pedidos fossem entregues rapidamente e sem nenhum erro. Embora sempre se sentisse impelida a dar o melhor de si, Cláudia frequentemente se sentia muito cansada e o relacionamento com a filha estava ficando tenso. Com o incentivo do terapeuta, ela identificou os seguintes pressupostos subjacentes. Gente, ser perfeccionista dá um trabalho, né? Um cansaço, porque quanto mais perfeita a pessoa tenta ser, parece que sempre vai faltar algo. E essa questão de fazer esse experimento com o perfeccionista ajuda bastante. Então, o terapeuta, ele conseguiu identificar. Se o que eu fizer não for perfeito, então sou um fracasso. Isso quem identifica é ela. Ele perguntou, olha, se o que você fizer não for perfeito, e aí? Então, então sou fracasso. Ok, se alguma coisa não for perfeita, então essa coisa não tem valor. E aí o terapeuta sugeriu ela testar, peraí, isso só funciona com você ou funciona para todo mundo desse jeito? Então, ela não conseguia se imaginar tentando fazer. Então, às vezes, ela tenta fazer a questão da imaginação para imaginar, não, e se você fizer uma coisa errada? Como que vai ser ela? No perfeccionismo, imaginar falhando é muito doloroso para ele. No caso, Cláudia, ela não conseguiu se imaginar tentando fazer as coisas menos do que perfeitamente. Então, ela não consegue nem em imaginação se permitir falhar, tá bom? Então, o terapeuta sugeriu que ela observasse outras pessoas fazendo coisas menos do que perfeito e visse as regras que as pessoas aplicavam. E para isso, Cláudia era tranquilo, até porque para o perfeccionista identificar erro dos outros é muito fácil. E aí ela começou a observar no trabalho. As outras garçonetes não pareciam achar que tinha algum valor, que não tinham valor. Na verdade, os clientes até davam gorjetas para as garçonetes, mesmo se elas estivessem errando. Portanto, evidentemente, os clientes achavam que o serviço das garçonetes tinha um valor, mesmo que não fosse perfeito. Nenhuma das garçonetes parecia se sentir um fracasso após cometer erro. E, de fato, uma delas até achava graça a partir do momento que errava. Isso sugeria que nem todos tinham os mesmos pressupostos relativos a ser perfeito. Mesmo não estando completamente convencida, Cláudia teve que admitir que é possível que as pessoas ou atividades tenham valor mesmo quando não são perfeitas. Então, assim, ela ainda teve um problema em aceitar isso. Então, o terapeuta não pegou esse experimento e aceitou. Com certeza, o livro não fala, mas a terapeuta e ela fizeram vários experimentos para verificar se essa crença dela realmente era verdadeira ou não, até que ela aceitasse uma nova crença subjacente, né, um pressuposto subjacente, uma crença intermediária, que fizesse mais sentido, fosse mais funcional para ela. Deixa eu pular aqui só para mostrar para vocês o pressuposto. Ó, experimento observar as outras garçonetes, ela previu que as garçonetes iam cometer um erro e o trabalho não teria valor, e aí sim ela seria um fracasso. Então,
vou observar as outras funcionárias, mas se elas cometer erro, elas vão se sentir um fracasso, porque o trabalho delas não vai não vai valer nada. Qual o possível problema? Eu posso estar muito ocupada para anotar os erros delas. Então, como que eu resolvo isso? No intervalo, eu pergunto a elas se elas tiveram um problema e como que foi. Qual o resultado? Aí ela vê que realmente as garçonetes erram e aprendeu que mesmo errando as pessoas possuem valores, tá bom? Experimento número 3. Gente, tá ficando compreensível, tá ficando fácil entender, porque se ninguém fala nada, eu continuo seguindo e na vida que segue, e eu continuo falando aqui, né, pressupondo que se ninguém fala nada, então significa que todos estão entendendo e, portanto, vou continuar seguindo da maneira aqui, do jeito que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu preciso do feedback de vocês, assim, repetindo, como nós pedimos o feedback dos nossos clientes para saber se realmente está funcionando, se está sendo útil ou não. Experimento 3, faço o oposto e vejo o que acontece. Gabriela preocupava-se constantemente com seus filhos. Sempre que a filha mais velha, Angelina, saía com seus amigos adolescentes, Gabriela ficava sentada em casa, preocupada até que ela retornasse. Imaginava sua filha se envolvendo em acidente de carro, sendo raptada, fazendo más escolhas, falando com os estranhos ou sendo vítima de um crime violento. A preocupação constante mantinha acordada a noite toda e angustiada durante o dia. E aí, identificando, se eu me preocupar com ela, então eu posso antecipar coisas ruins e proteger meus filhos. Se eu não me preocupar, então eles vão ficar vulneráveis. A gente sabe, quem não tem esse pressuposto, a gente sabe que se preocupar não antecipa nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E a gente não vai poder fazer nada, né? Mas quando nós somos mães, não sei como que tá aqui, quem é mãe, quem não é, mas assim, eu aprendi que a partir do momento em que a gente se torna mãe, a preocupação ela é incrível. Eu posso estar a quilômetros longe da minha filha, que eu fico preocupada como se eu fosse fazer alguma coisa para ela. Não vou fazer nada, porque se eu estou longe, o que eu vou fazer? Mas a gente se preocupa. Porém, quando a gente acredita nisso, isso se torna real. Por mais que não faça sentido, mas ela não está com a filha dela, como que ela vai antecipar coisas ruins? Não importa, para ela faz sentido. E nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais da terapia, psicólogos, ou terapeuta de outra abordagem, não importa, não é nosso trabalho julgar ou falar isso com o nosso cliente. Ah, não, mas você está completamente errado, o que você faz ou fala não tem sentido. Para ele tem sentido e a gente tem que respeitar isso. E aí, se eu não concordo e eu vejo que é disfuncional, então eu vou propor para ela fazer o experimento. E aqui, o terapeuta dela começou a trazer. E ela observou que a sua irmã parecia uma boa mãe e sem ficar nem um pouco ansiosa ou preocupada. E quando ela conversou com a irmã disse: olha, eu procuro não me preocupar demais. As coisas com que eu me preocupei no passado não aconteceram. E sobre as coisas ruins que ocorreram, eu nunca havia pensado em me preocupar, mas consegui lidar com essas coisas quando aconteceram. Portanto, tento lidar com as coisas conforme elas se apresentam. Depois dessa conversa com a irmã, Gabriela então decidiu realizar um experimento no qual ela faria o oposto de se preocupar. Ela decidiu que o oposto de se preocupar seria algo que a relaxasse, mas ainda ela achou que ajudaria a fazer algo prazeroso e significativo. Aqui a gente viu. Quando a sua filha saísse no final de semana seguinte, ela planejaria atividades divertidas em casa que manteriam sua mente ocupada para que provavelmente se preocupasse menos. Falou com seus outros filhos mais moços sobre terem uma noite de jogos e convidou alguns vizinhos para se reunir a eles. Gabriela colocou outra música e fez alguns petiscos para ajudar a criar uma atmosfera de festa. Gabriela teve sucesso na redução da preocupação e desfrutou. Então, ó, ela começou a formar um novo pressuposto. Não preciso me preocupar constantemente para ser uma boa mãe. Se eu ensinei meus filhos a fazerem boas escolhas e a ficarem em segurança, então isso faz parte de ser boa mãe. Ó. O experimento, em vez de me preocupar, vou me divertir em uma festa com meus outros filhos. Previsão, se eu não me preocupar, alguma coisa vai acontecer com ela de ruim. Mesmo estando na festa, ainda assim vou começar a me preocupar. Como que a gente vai resolver? Quando eu começar a me preocupar, desvio a minha atenção para os jogos, ou se eu focar nos filhos mais moços enquanto estão se divertindo, isso poderá me ajudar. Resultado, preocupou bem menos e percebeu também que a Angelina voltou e nada de ruim aconteceu com ela, tá?
E aqui ele nos traz, o autor nos traz um exercício para fazer, tá bom? E aí vocês fazem. Gente, eu já compartilhei esses exercícios, aqui a folha, tá? Eu já compartilhei esses exercícios com vocês no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Coloquei num link. Mas depois vocês me lembram, eu vou compartilhar novamente. Todas as folhas de exercício estão lá, até o último capítulo. São 16 capítulos? São 16 capítulos, isso mesmo. Então, eu compartilhei lá com vocês até o capítulo 16. Todos os exercícios já foram compartilhados, tá? E ó, resumindo tudo o que foi dito aqui no capítulo, a gente já está finalizando, porque, como eu disse, né, fazendo assim, eu acho que eu estou sendo mais direta no conteúdo. Não vai diminuir, tá? As horas do certificado, que eu já tinha dito lá, vai ficar. Então, não vai diminuir. Mas eu acho que eu consigo ser mais direta, mais objetiva no que eu estou falando do trabalho em si, do grupo em si, do capítulo específico. Por isso falei, semana que vem eu dividi o capítulo 12 em dois, mas eu acredito que eu consigo fazer o capítulo 12 em um só. E aí a gente vê na próxima semana. Gente, se ficar confuso, se ficar dúvida, ou vocês falarem assim, não, Tamires, não estou gostando desse novo jeito, deixa no comentário. Falem comigo lá no WhatsApp, no grupo, no Telegram, ou me chamem mesmo no privado. Ou me chamem no privado, e aí a gente vai entrar e achar um novo meio, tá bom? Então, ó, no capítulo 9, você aprendeu. Gente, se é trabalhar, se vai. No capítulo 9, você aprendeu a desenvolver pensamento alternativo. Dessa forma, depois de realizar experimentos, a gente também consegue criar um pressuposto alternativo que se origina ao pressuposto, tá? As experiências. Depois de realizar os experimentos, a gente avalia se eles apoiam ou não. Então, a gente também tem que avaliar. Eu acredito que esse pressuposto novo realmente faz sentido ou não. E esses experimentos fizeram com que o pressuposto antigo seja mais forte ou o pressuposto novo? Se as previsões não se concretizam, tente escrever o pressuposto alternativo. E aí a gente precisa criar mais. Então, se a previsão realmente mostrou que o que eu acreditava não é verdade, eu crio algo diferente. Se ainda tá ainda fazendo sentido, eu começo a criar novos experimentos. Frequentemente, a gente aprende novos pressupostos originais com nossa família, com comunidades ou de acordo com as nossas culturas. Em geral, nós não estamos conscientes dos pressupostos, por isso que a gente acaba que sofre, porque senão seria muito fácil, né, resolver, seria muito simples resolver, mas a gente faz muito de maneira inconsciente. E com frequência a gente se surpreende ao saber que nem todo mundo opera do mesmo jeito que a gente. Né? O exemplo do Tito e Suzana, que os dois estão casados e cada um tem uma ideia diferente. Algumas vezes, pressupostos que antes serviam para um bom propósito já não funcionam muito bem. E aí a gente tem que fazer novos pressupostos. Identificar os nossos pressupostos e fazer experimentos para testá-los são passos que nos ajudam a descobrir novos pressupostos, os quais levam a mudança significativa. E aqui ele traz para a gente fazer novamente exercício na verificação do humor, que a gente vai no próximo capítulo 13, próximo é crenças nucleares. No 13 a gente vai falar sobre depressão, 14 a gente vai falar de ansiedade, no 15 a gente vai falar sobre. E aí a gente finaliza esse capítulo semana que vem falando de crenças nucleares. Vou compartilhar novamente a palavra-chave. Então, gente, é isso. Finalizando aqui o capítulo 11. Se ficar dúvida, se ficar algum mal entendido, ou se ficar qualquer coisa, qualquer questionamento, qualquer ponto de interrogação, deixa aqui no comentário, porque usando o meu pressuposto aqui. Se vocês não falam nada, então eu acredito que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, tá? Palavra-chave 0307, TCC 11. E essa é a nossa palavra. Hoje é o nosso encontro número 7. Né? Então, são 7 palavras-chave. Vocês precisam anotar todas. Gente, obrigado por quem assistiu tudo. Deixa no comentário se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, se não está legal, se está legal. E aí a gente tira todas as dúvidas lá no grupo. E apliquem, gente. Como que está sendo? Vocês estão aplicando esses exercícios em vocês? Vocês
Tá ficando claro para vocês? Tá ficando legal? Se tiver legal, deixa aí comentário, compartilha comigo. Se não tá legal, compartilha também comigo, para que eu possa adaptar e fazer ficar de uma melhor maneira, de uma maneira mais fácil para entender, tá bom? E é isso. Boa noite para quem está assistindo de noite, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde. Até semana que vem.